E aí galera do canal, Tony aqui, bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercado, eu espero que vocês gostem, tamo junto. Pois é, meus amigos, saiu o dado do CPI, inflação ao consumidor dos Estados Unidos subiu 8,3% em agosto na base anual acima do esperado e o núcleo também supera as projeções. O que aconteceu? O mercado ele previu uma queda mensal de 0,1% e acabou que teve uma alta de 0,1%. Mas o que acontece? De uma forma geral, a gente pode enxergar também que a inflação total no mês que teve agora foi menor ainda do que a do mês anterior. E aí aquela tese que eu tinha comentado do Jerome Powell tá conseguindo segurar a inflação americana, ela pode estar meio que se concretizando. E o que aconteceu no mercado hoje foi justamente notícias. No caso, essas movimentações aqui, ó. Olha isso. Que movimentação linda. Agora vamos olhar aqui para análise técnica, né, velho? Eu tinha passado para vocês justamente essa movimentação aqui do DXY, que ele poderia formar mais estruturas para cair até essa região de 50%, né? Na análise macro, eu tinha analisado com vocês aqui no 4 horas. Na análise macro, de 50% da região de Fibonacci foi justamente o que aconteceu. Ele chegou a cheirar aqui a região dos 50% de Fibonacci, não retraiu a partir de 50%, retraiu um pouquinho antes, mas ainda assim foi uma movimentação muito boa, porque tinha passado para vocês isso aqui, ó. Euro USD, nessa venda maravilhosa. Quem não viu, inclusive, a análise do mercado semanal, aconselho que vá lá ver o vídeo que eu passei todas essas projeções para essa semana. Inclusive, essa venda aqui nos 50% do Euro USD. Consegui abrir essa venda aqui e como vocês podem ver, tá muito linda, velho. Que é isso. Aqui nessa operação, meu stop ele já tá no 0 a 0. O que é que eu espero? Eu espero que nesse momento aqui o preço ele continue a formar mais estruturas, né? Não sei se a partir desse momento, mas espero uma retração para formar bases de preços, topos aqui em cima e depois mais impulsão rompendo as estruturas anteriores, inclusive essa estrutura aqui. Então sigo posicionado no euro, stop no 0 a 0 e acompanhando essa movimentação na desvalorização do euro USD. Outro ativo também que eu tenho mostrado para vocês foi o ouro, né? XAUSD, vamos ver aqui, ó. O ouro eu tinha mostrado justamente essa posição aqui para vocês no domingo. Essa movimentação aqui que eu tinha falado, tipo, não tava assim, 15 minutos, eu tinha colocado uma projeção de um take lá para cima, caso ele continuasse fazendo essas movimentações de quebra de estrutura, mas de toda forma o meu primeiro alvo seria nessa região aqui dos 17.030 mais ou menos, e foi assim que eu fiz. Quando o preço do ouro ele chegou nessa região, eu fechei a maioria das posições que eu tinha aberto, e como eu falei para vocês, aqui ó, nessa região onde eu abri minhas compras, o preço até retraiu um pouco depois, mas sem problema nenhum, a movimentação foi como esperado. Aqui seria o movimento de abrir mais operações de compra com stop nessa região de base de preço aqui, que a gente poderia ver essa formação de estrutura de alta, como aconteceu no mercado. Então eu mantive a maioria das minhas posições até esse momento aqui e fechei e deixei ainda um pouco rolando, que acabou sendo tirado no 0 a 0 um tempo depois, quando a notícia saiu nos mercados, tá ligado? Outra coisa também que é importante falar é o preço do Bitcoin, né? A gente tinha feito justamente, os desenhos ainda estão aqui, eu tinha feito justamente essa análise que eu estava esperando, de fato, uma retração no Bitcoin, para ele chegar na região de 50% de Fibonacci, para eu pensar em abrir novas compras aqui em Bitcoin. E justamente, se a gente for pegar esse fundo com esse topo, né, eu tinha marcado com esse topo aqui, que inclusive eu até falei que eu não levaria em consideração esse topo se fosse o topo original, né? Porque o preço ainda poderia subir e de fato subiu e o topo foi formado nessa região aqui e chegou de fato na região de 50% e a partir desse momento eu espero uma valorização no preço do Bitcoin, sobretudo pela especulação do demerger, né, da atualização da Ethereum. A gente pode ver uma movimentação boa saindo de Ethereum para Bitcoin e vice-versa, porque as posições estão muito alavancadas. Então eu vou arriscar umas posições de compras aqui no Bitcoin. Por que eu não abro posições de compra agora? Primeiro, o horário, esse vídeo vai sair de 8 horas, mas eu estou gravando às 17, né? A movimentação está com volume bem baixo. O que é que eu vou esperar? Vou aproveitar esse volume baixo para montar
posições durante um período de acumulação. Então eu espero que o preço ele acumule nessa região de 50% de Fibonacci. A partir do momento que começar a acumulação, eu vou começar a abrir posições de compra, porque pode acontecer do preço rasgar ainda para baixo. E eu espero que isso não aconteça, porque daí eu perderia a oportunidade de abrir compras aqui no Bitcoin. Outro ativo, vamos lá, GBP-USD que eu tinha passado para vocês também. Vamos lá, GBP-USD. GBP-USD, como eu tinha comentado com vocês, a gente pode estar passando por um período de reversão de tendência. Hoje na notícia, o GBP-USD também caiu muito por causa da valorização do dólar, né, do DXY, na verdade, devido aos dados da CPI. Mas eu ainda sigo na tese de que a gente possa estar passando por um momento de correção dessa tendência, de inversão dessa tendência de baixa que a gente teve nos últimos dias. E os pontos de estrutura do mercado mostram justamente isso. Se a gente for levar em consideração esse ponto de estrutura e esse ponto de estrutura, que são os principais aqui nesse momento, eu teria eles como meus pontos de partida, marcando essa região e essa região aqui. Poderia abrir posições de 50%? Poderia não, porque já passou dos 50% de Fibonacci. Então o que é que eu espero? Mais acumulação para o mercado mostrar uma decisão que siga a não ser pelo princípio da notícia que saiu, né? Então eu espero uma acumulação mais saudável nessa região para que o preço seja mandado para cima, rompendo essas estruturas aqui, ó, tá ligado? Então eu espero justamente que isso aconteça. Assim como eu desenhei essa movimentação aqui. Eu espero que ele rompa essa estrutura, derreta como derreteu, faça movimentações de topo e fundo cada vez mais altas e mostre que tem a possibilidade de fato da gente atingir esse alvo de preço nessa região aqui. Então abriria compras depois de uma acumulação aqui do GBP-USD, mais ou menos nessa região aqui dos 1.15.585 com stop na base de preço aqui do GBP e o take nessa região aqui. Isso obviamente é uma análise de médio prazo, né? De médio prazo, né? Que seria durante 1 a 2 semanas. Mas se a gente for olhar por 15 minutos, eu esperaria um rompimento da estrutura anterior ainda. Mas se a gente for olhar aqui por 15 minutos, né? O que é que eu esperaria? Justamente um movimento de acumulação do mercado nessa região aqui, ó. O mercado tem queda livre, ó, ele já está fazendo um movimento de alta aqui, mas o que eu esperaria? A acumulação, assim como no Bitcoin, rompendo as estruturas anteriores, para depois pegar no movimento de retração aqui, abrir uma posição de compra e surfar esse movimento com o primeiro alvo nessa região aqui e o segundo alvo seria o nosso alvo macro nessa região aqui, ó, dos 1.17.402. O USD, que é a nossa análise, ainda segue firme. Eu não vou fechar essa posição nem tão cedo. A única coisa que vai acontecer aqui para eu tirar um pouco da minha posição é ele vindo romper essa estrutura aqui, ó. A partir do momento que ele chegar aqui e romper essa estrutura, eu vou fechar parte das minhas posições para garantir um lucro. Por quê? Porque quando ele chegar aqui, ele já vai estar me dando um retorno de 2 vezes o tamanho do meu risco, quase assim como na operação do ouro. Então eu fecho parte das minhas posições e surfo com o resto. Bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta e compartilha para fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e a gente aumente a nossa comunidade aqui no YouTube, tá legal? E se não for inscrito no canal, mano, se inscreve, tu tá perdendo tempo. Inscrevendo aqui no canal, tu vai ter acesso a todos os conteúdos de alto nível que a gente coloca. E ativando as notificações, tu vai ser o primeiro a receber tudo isso. Então tamo junto e é só o começo. Até a próxima. Falou! Valeu!